Então, pessoal, dando continuidade aqui, vamos continuar. Agora nós vamos trabalhar com os campos personalizados e cálculos, tá? Que é o capítulo 2 da apostila, página 23. Nesse capítulo, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou passar agora os cálculos, tá? E no final a gente vai fazer a tabela final, tá? Eu já fiz, eu vou deixar com vocês a tabela disponível, o projeto disponível, com todas as tabelas, então vai ficar duas. Essa para efetuar e uma já com ela tudo pronta. Tudo bem? Então, onde que a gente vai trabalhar com esses campos? Esse campo que nós vamos trabalhar na área de projeto é a parte de campos personalizados, tá? Aqui do lado eu tenho aquela parte de visão geral do projeto. Se eu clicar aqui bem no cantinho aqui do projeto, entre o I e o I de informação e o 1, eu clico aqui do lado, ele vai ter aqui, ó, mais tabelas, variação, uso, trabalho, tabela específica, que é a que a gente vai criar, tá? Resumo, hiperlink, entrada, cronograma. Clico no cronograma, ele vai mostrar para mim toda a parte de cronograma do nosso projeto, tá? Então tudo isso daqui ele vai estar dentro do nosso sistema. Eu venho aqui em tarefa, gráfico de Gantt, ele mostra para a gente aqui, essa daqui é a nossa tabela de entrada, tá? Eu vou ampliar aqui um pouquinho por causa dos nomes, já acertamos aqui a nossa tabelinha, tá? Bem aqui, vou dar um grauzinho aqui que eu já andei mexendo aqui, e aqui vai estar o nosso projeto, tá? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a seguinte situação. Eu tenho aqui, eu vou vir aqui na parte de entrada, ele acerta para mim aqui, eu já tenho meus supervisores, eu já tenho minhas predecessoras, eu tenho o meu custo, que a gente já levantou. Tenho muito mais informações, tá? Que eu tenho aqui, ó, adicionar coluna, eu clico, inserir coluna, ele mostra para mim todas essas informações. Eu já tenho a linha base, que eu já lancei, já gravei a minha linha base, então tudo que eu tenho da linha base zero, aqui custo fixo da linha base, eu já tenho, custo da linha base eu já tenho, orçamento da linha base eu já tenho, fixo da linha base eu já tenho estimada da linha base, duração estimada da linha base eu já tenho, então essas informações eu já tenho, tá? Porque tudo que está gravado na minha linha base, se eu tiver lançado, tá? Porém, tem algumas coisas, alguns cálculos, algumas situações que não tem, que não vai ter. Porém, você vai conseguir desenvolver isso. Como, por exemplo, se uma função, eu vou pegar o custo geral do meu projeto e vou calcular uma taxa de imposto para ele. Calculei o valor final do meu projeto, que é 99 mil. Caso eu queira, eu posso colocar uma porcentagem em cima disso, que é o meu imposto. Vamos supor que seja 15%, 18%, 28%, 35%. Eu pego meus impostos e consigo colocar em cima disso daí. Caso eu queira colocar uma multa, se passar acima de 50%, se demorar tantos por cento, eu coloco uma multa de 10%. Então a minha porcentagem vai depender da minha data, minha porcentagem concluída. Eu vou pegar o valor do meu custo e vou colocar uma multa. 10%, 5%, 20%, então vai depender da empresa. Tá? Mas daí você vai ter que montar conforme a sua necessidade. Eu vou colocar aqui 10 mil reais, na minha empresa, quando entra na parte crítica, é 3 mil reais, 5 mil reais, 20 mil reais. É só fazer as alterações de cores, só fazer as alterações de valores. Tá? Vamos lá? Primeiro, vamos começar a fazer aqui. Venho aqui em projeto, estou na área do Gantt, tá? na de entrada, clico aqui na de entrada, venho aqui no Gantt, projeto, campo personalizado. Eu gosto de tirar isso daqui. Eu vou tirar essa linha de tempo aqui, essa timeline, ficou aqui. Fica mais fácil para a gente trabalhar. Eu não gosto, mas se quiser pode deixar. Venho aqui em campos personalizados. Nessa parte de campos personalizados eu tenho texto, eu tenho custos, data, duração, conclusão, sinalização, números, inicializações, textos e código de estrutura de tópicos. Nós vamos trabalhar com custo, vamos trabalhar com sinalizador, vamos trabalhar com número, mas principalmente vamos trabalhar com texto e custo.
São duas coisas que a gente vai usar bastante, mas um pouquinho de cada coisa a gente vai mexer. Não muda, tá? Porém, o que, que acontece? Quando você vai trabalhar com custos, abriu a planilha de custos, você pode colocar custos lá. Se eu quero colocar ela de entrada, posso colocar ela também, não tem problema. Eu posso chamar ela como inserir coluna e ela vai aparecer para mim lá, tá? Mas é sempre bom trabalhar mais ou menos na mesma linha, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com a parte texto, campo, tarefa, texto, tá? Campo, tarefa, texto. Essa parte eu vou vir aqui em renomear. Na parte de renomear dela, eu vou colocar aqui lista 1. Eu vou criar uma lista simples, lista 1. Essa lista 1, eu vou dar OK. Ele já criou para mim, ele já mudou o nome dessa lista 1. Nessa lista 1 que ele criou, ele vai fazer a seguinte situação. Eu fiz a lista 1, aí eu vou poder fazer o seguinte. Nessa lista 1 eu vou aqui em pesquisar. Quando eu clicar em pesquisar, ele vai abrir para mim uma relação de tabelas. Editar tabela de pesquisa para lista 1, que é o texto 1. Nessa texto 1 eu vou poder colocar os valores. Que isso daqui está na página... Essa lista aqui está na página 24. Na página 24 da apostila do 19, ele está lá, gerente de projetos. Gerente de projetos. O que é gerente de projetos? Qual é a descrição que está dele lá? Engenheiro responsável pela construção. Engenheiro responsável pela construção. Vem aqui no 1. Empreiteira 1. Empreiteira 1. Vou clicar, já vou fazer esse daqui, que é empreiteira 2. Empreiteira 2. Eu vou vir aqui, errei. Vou aqui e vou colocar aqui maiúsculo. Dou 2 cliques, apago o E. Empreiteira 2. E vou colocar aqui equipamentos. Empreiteira 1. Eu vou colocar aqui colaboradores da equipe 1. Colaboradores equipe 1. Colaboradores da equipe P2 e tipos de equipamentos utilizados. Tipos de equipamentos utilizados. Dou Enter. Aqui eu já tenho gerente de projetos responsável, empreiteira colaborador e aqui equipamentos. Vou dar um fechar. Dou um fechar. Ele vai estar, clicou aqui, ele dá um delayzinho, quer dizer que ele aceitou o comando. Caso tenha alguma coisa que ele não aceite, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então, como ele aceitou, eu venho aqui e dou OK. Eu criei a lista 1. Então, venho aqui no adicionar e vou inserir coluna e vou vir aqui lista 1 e dou Enter. A lista 1, ela vai aparecer para mim aqui. Quando eu clicar no drop down aqui do lado, ela vai aparecer para mim quem eu vou colocar. Gerente de projetos. Vou colocar aqui empreiteira. Quem que vai estar trabalhando comigo aqui? Eu posso criar um grupo. Normalmente, o que a gente acaba criando aqui? Nós acabamos criando funções. Na hora que eu puxar a empreiteira 1, eu consigo fazer uma relação com ela. Empreiteira 1 significa que eu vou ter 10 pessoas. Empreiteira 2 significa que eu vou ter 30 pessoas. Vou ter 35 pessoas. Eu faço o quê? Eu faço um grupo. Então eu consigo lançar isso daí direto. De vez de eu ter que lançar aqui um por um, eu consigo lançar a empreiteira aqui. Tá? Então eu lanço essa daqui e consigo tirar relatório depois. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer. A gente consegue fazer várias coisas. Isso daí eu posso trabalhar como grupos. Tudo bem? Então essa daí vai se trabalhar como a empreiteira 1. Isso daqui vai ser a empreiteira 2, que vai ser responsável. Isso aqui vai ser a empreiteira 3, que vai ser responsável. Isso aqui vai ter um engenheiro, que vai ser responsável. Então eu consigo vir aqui, ó, gerente de projeto. Não quero isso daqui, deleto, deleto. Ele sai.
Venho aqui e vou colocar quem vai ficar responsável por isso daqui é a empreiteira 1, isso daqui vai ser a empreiteira 1, e aqui vai ser a empreiteira 2, e aqui vai ser equipamentos de tipos utilizados. Eu posso montar meu projeto desse jeito. Então o que acontece? Eu consigo personalizar as minhas colunas. É isso que a gente vai começar a fazer agora. Eu vou fazer agora com vocês uma de custo, para a gente mostrar como que funciona as partes das funções com custo. A parte de função com custo, com tempo, reajustes, replanejamento, eu posso fazer função parecido com o campo personalizado, eu posso usar fórmulas matemáticas, posso usar tarefas, posso fazer contas de porcentagem concluída com custo, posso fazer um mix de informações aí. Eu monto conforme as minhas necessidades diárias. Agora que terminamos o lista 1, nós vamos trabalhar agora com indicadores gráficos da página 25 da apostila. Nos indicadores gráficos, ele faz uma função bem parecida com formatação condicional do Excel. Conforme eu tenho um valor, ele me dá uma cor. Tá? Se eu tiver um valor de custo acima de 5 mil, ou de 10 mil, ou 20 mil, ele vai me dar uma cor que eu pré-seleciono. Como que a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu estou na lista de entrada. A lista 1, ela está na minha tabela de entrada. Eu vou ter que transformar essa tabela de entrada para me verificar as tabelas de custo. Então eu venho aqui na aba Exibir. Da aba Exibir, eu venho aqui na parte de dados. Dados eu tenho tabelas. Essa tabela ela está de entrada. Eu vou converter essa tabela para custo. Abriu para mim as tarefas e subtarefas, o custo fixo de cada uma, o custo acumulado, que é rateado, ou começo ou fim, tá? De cada situação. Eu tenho o custo total, que vai ficar de cada situação, e aqui eu tenho o custo da linha base. A linha base está em R$ 99.350. E o custo total, por enquanto, está igualzinho da linha base, não fizemos nenhuma alteração. Tá? Ou seja, o restante ainda falta, eu tenho ainda para fazer, porque não iniciamos o nosso projeto ainda, 99.350,67, que é o mesmo valor do custo total, que é o mesmo valor da linha base, que é a mesma coisa do restante. Então, nosso fluxo de caixa não alterou nada. Tá? Que já vamos mexer no fluxo de caixa daqui a pouquinho também. Então, eu acertei exibir tabelas, vim para a tabela custo. Na tabela custo, eu volto para a aba projeto, venho na parte de campos personalizados. A minha lista 1 está no texto 1. Eu vou alterar o texto 2 agora. Tá? Eu vou usar a linha de baixo, eu posso usar conforme a minha necessidade. Eu tenho tudo isso aqui que eu posso usar de texto, até o 30. Tá? Eu tenho tudo isso na parte de custos, tenho isso daí na parte de números, tenho de sinalizadores, conclusão, duração, data, conforme for precisando. Nesse momento eu vou usar texto 2. Venho aqui em texto 2 e vou fazer a parte de formatação dele. Tá? Vou verificar aqui, venho aqui na parte de fórmula, tá? Na parte de fórmula dele. Nessa parte de fórmula eu venho aqui no campo, custo, tá? E nessa parte de custo eu vou puxar o custo dele, aqui ó, só o custo. Uma das coisas que vai aparecer para mim, ele vai dar um espaço entre o custo. Se eu não tirar esse espaço, pode vir dar um erro, ele não vai finalizar o programa, porque ele vai imaginar que nem isso que a gente vai fazer agora, só um procedimento. Tá? Se eu for fazer mais contas, eu tenho que apagar isso daqui. Como eu não vou fazer nesse momento só isso, eu venho aqui do OK. Venho aqui do OK, ele vai perguntar para mim, ó, valores calculados, se for isso, substituir os dados texto pelos valores calculados, clique em OK. Clico em OK. Cliquei em OK, tá? Eu vou aqui ó, em indicadores gráficos. Quer dizer que o texto agora ele vai sinalizar o custo. Só que eu quero que isso seja em forma de gráficos. Então na parte de gráfico eu vou vir aqui e vou colocar maior ou igual a 10 mil. 10 mil. Maior ou igual a 5 mil. E menor que 5 mil. Ou seja, o que acontece quando ele chegar, ele for maior do que 10 mil? O que acontece quando ele for de 5 mil a 9.999,99 centavos?
E o que acontece se ele for 4.999,99 para baixo? Aqui eu vou ter as imagens. Minha terceira coluna aqui eu tenho as imagens. E acima de 10.000 eu quero colocar vermelho. Acima de 5.000 eu quero colocar amarelo. E abaixo de 5.000 eu quero colocar verde aqui primeiro. Eu já acertei maior ou igual a 10.000, maior ou igual a 5.000 e menor do que 5.000. Venho aqui do OK. Eu vou trocar agora esse nome, vou renomear, tá? E vou colocar aqui custo sinalizador. Custo underline sinalizador. Eu coloco o underline porque depois na hora que eu for puxar, eu consigo chamar esse nome por custo sinalizador com underline, tá? Aqui na apostila ele fala que você pode colocar o nome normal. Eu puxo com underline porque eu posso trabalhar isso daí depois em qualquer outro programa, não dá problema. Dou OK, custo sinalizador, texto 2. Tá? Nessa parte dos indicadores, eu já vou ter então as funções, eu já vou ter o que eu vou querer calcular e o que eu vou querer que ele mostre para mim. Então eu vou dar bem aqui do OK. Aqui, ó, ele já aceitou porque ele já entrou na tabela, ele já mostrou para mim a tabela de custos. Eu venho aqui em adicionar, vou vir aqui em custo, sinalizador, custo, underline. Se eu der underline, ele já entra para mim, já entrou para mim. Sinalizador. Quer dizer que esse daqui é verde porque é abaixo de 5.000 reais. Esse daqui é verde que é abaixo de 5.000, abaixo de 5.000. Esse é 19.000. 19.000 quer dizer que ele é acima de 10.000 reais. Então tudo que for acima de 10.000 reais eu tenho que tomar cuidado para não estourar o orçamento, para não perder a viabilidade de custo. Então eu vou ter essas formatações condicionais, com condição, né? Que eu tenho no project. Isso eu posso fazer várias situações, posso montar uma fórmula, conforme essa fórmula for chegando, o custo, menos, linha base, mais situação. Qualquer situação eu posso montar utilizando essa parte de indicadores. Tá? Eu posso formar a conta, a minha fórmula. Essa fórmula, quando ela for verdadeira, ela vai ficar verde. Se acontecer outra coisa, ela vai ser maior. Então eu posso montar do jeito que eu quiser. Tudo bem? Então daí o que acontece? Essa parte dos sinalizadores é isso daí. Agora nós vamos trabalhar com campos personalizados, porém com fórmulas. Até agora nós trabalhamos com texto, chamamos o que nós precisamos, o gerente de projetos, empreiteira 1, empreiteira 2, equipamentos. Depois nós trabalhamos com sinalizador, depende do valor que eu preciso, que eu lancei, ele vai lançar para mim uma cor. Abaixo de 4.999,99 verde, acima de 5.000 até 9.999 amarelo, acima de 10.000 vermelho. Então, cada um eu tenho a minha situação. Agora eu vou utilizar as fórmulas. Eu venho aqui na parte de projeto, campos personalizados. Nós trabalhamos com texto até agora. Eu vou trabalhar agora com custo. Na aba custo, ela vai abrir para mim aqui. Eu vou poder trabalhar com a primeira situação de custo que eu tenho. Tá? Custo 1. Nesse custo 1, eu vou usar a função fórmula. Tá? Quando eu clico aqui na função fórmula, ela abre para mim essa janela. Nessa janela eu tenho o espaço para colocar quais são os campos que eu preciso, quais são as funções que eu preciso e a ordem vai seguir a matemática. Primeiro a exponenciação, depois se tiver raiz, depois ela vai verificar a divisão, a multiplicação, depois a soma ou a subtração. Ela vai seguir a ordem matemática. Tá? Caso eu tenha parênteses, o que tiver dentro do parênteses, seguindo essa ordem, e depois para fora do parênteses, seguindo a ordem. A ordem é a matemática, tá? E ela tem as funções lógicas, eu posso colocar as minhas funções lógicas também, tá? Vamos lá. Eu tenho minha parte de campo, eu tenho custo, data, duração, identificação, número, projeto, sinalizador, texto e função de trabalho. Nós vamos trabalhar agora com a função custo. Nós já lançamos essa função custo. Vamos vir aqui e vou fazer uma fórmula matemática, tá? Então eu vou fazer o custo do meu projeto menos o valor do custo da linha base. Essa parte do custo da minha linha base eu vou puxar porque eu já gravei a minha linha base, né? Eu venho aqui na função campo, custo, eu tenho custo da linha base. Quando eu passo aqui, ela tem custo da linha base 0 até a base 10.
São 11 situações. Como eu já gravei na linha 0, custo da linha base vai ficar aqui. No meio eu vou colocar um sinal. Então vai ficar o custo do meu projeto menos o custo da linha base. Em algumas situações pode acontecer o seguinte: esse espaço que eu deixei aqui, pode ser que ele dê algum problema. Algumas versões do Project ele não aceita esse espaço. Você precisa voltar aqui e apagar. Eu vou deixar esse espaço aqui. Essa versão, eu venho aqui, ela aceitou. Essa versão do meu Project aceita. Algumas versões ele não aceita. Você tem que deixar sem espaço. Principalmente a 2013. Eu tinha uma versão do 2013 que eu tinha que apagar o espaço. Eu lançava tudo bonitinho, na hora que eu ia ele falava fórmula não correspondente. Quando ele dava essa função vermelha, tinha que voltar lá, apagar esse espaço e aí ele funcionava normalmente. Beleza, lancei a fórmula, só que agora ele quer que eu quero fazer o cálculo da linha de resumo, tá? Então para que ele faça esse cálculo eu tenho que vir aqui em acúmulo. Eu não quero o máximo, nem o mínimo. Eu não quero calcular a média do primeiro subnível. Eu quero que ele faça uma soma. Ah, mas lá está a subtração. Então, ele vai fazer uma soma. Na hora que ele for fazer essa função, esse cálculo, a subtração está lá. Eu venho aqui e vou renomear isso. O renome que ele pede aqui para gente está na página 28. Na página 28 ele fala como diferença. Diferença. Essa daqui vai ser a diferença da situação. Diferença do custo menos o custo da linha base. Vou dar OK. OK aqui. Então aqui ele já inseriu, tá? Eu tenho aqui inserir coluna e escrevo diferença. Quando eu coloco diferença, ele aparece para mim. Diferença é o custo 1. Apareceu para mim aqui. O que acontece? Acontece que a diferença é o custo total menos o custo da linha base. Se eu fizer o custo da linha base que eu iniciei o projeto é 99.350. O custo total ainda está 99.350. Porém, o que acontece? Ele não tem nenhuma diferenciação, não lancei nenhum produto, não lancei nenhuma mão de obra. Eu deixei para a gente lançar agora. Olha só, na parte de planejamento do projeto, aconteceu o imprevisto. Quem tá nessa parte aqui é o supervisor. Eu vou precisar lançar um auxiliar administrativo aqui para ele. Então eu tenho que ir lá e lançar um auxiliar administrativo. Eu posso vir aqui, ó, como eu já tenho um auxiliar administrativo, eu vou colocar 100%. Se eu der OK aqui, ele já lançou para mim. O auxiliar administrativo deu uma diferença no meu projeto de R$550, que é o que eu tinha planejado, 437,50, ficou hoje custa 987,50. Essa diferença é de R$550. O meu projeto já tem uma diferença de R$550. Isso aqui, tá? Vamos dizer assim, apareceu um imprevisto. O cliente virou lá e falou assim: eu quero que pinte minha casa. Até então eu só ia entregar um exemplo rebocado. O acabamento prontinho, bonitinho, mas não ia pintar, tá? Mas ele quer que eu arque com essa situação. Um exemplo, tá? Acontece muito. Ou então eu esqueci de lançar o pintor e o mão de obra de pintura. Eu até tenho aqui o pintor. Vamos vir aqui, ó, acabamento, tá? Dou 2 cliques aqui, ele vai abrir essa planilha de recursos. Eu venho aqui embaixo, no último aba, clico aqui, eu tenho pintor. 100%, tá? Eu vou precisar de um pintor e eu vou precisar de um auxiliar de serviços gerais para o pintor. Vou precisar de um ajudante, tá? Um ajudante para o pintor já me soluciona. Porém, eu tenho que lançar o kit de pintura. Vamos dizer que o kit pintura custa R$400. Kit pintura, tá? Vou dar OK, ele vai lançar para mim como serviço. Só que não é serviço, isso daqui é material, é um kit de pintura que eu compro, tá? Custa R$400, vem 2 latão de tinta, vem a lixa, vem tudo que eu preciso, é um kitzinho de tinta. Vou dar OK. Ele lançou para mim o ajudante e ele lançou para mim o pintor. O kit tinta eu não tenho o valor específico dele ainda, então o que eu tenho que fazer? Aqui ele está na planilha custo, eu tenho que voltar aqui para a planilha entrada, que aqui ele vai mostrar para mim as entradas do sistema. Eu venho aqui na parte de exibir, planilha de recursos e vou lá embaixo. Eu tenho que entrar no recursos. Venho aqui, entrada,
ele lança para mim aqui. Essa é aquela planilhinha. Venho aqui, kit de pintura, vou colocar como material, ok. Ele vai falar, esse recurso já está lançado lá como trabalho. Você quer transformar ele para material? Sim. Vou colocar aqui R$ 400 e ele me cobra R$ 30. Vou colocar aqui R$ 29 para entrega. Isso daqui não é fim, isso daqui é no início. Quando eu chamar ele, ele já me entrega e eu já tenho que pagar isso aqui para ele. Então vai ficar R$ 429 um kit de pintura. 2 latas de tinta, mais lixa, mais pincel, mais rolo, tudo que eu preciso custa R$ 400, tá? Um exemplo, tá? Então esse material não tinha, agora tem. Aconteceu, o cliente pediu, tudo mais, aqui agora tem, tá? Pintor eu já tenho, ajudante eu já tenho, eu preciso só desse kit de pintura. Eu venho aqui no gráfico de Gantt, eu venho aqui na parte de acabamento e aqui para mim ele já está lançado, tá? Aqui para mim ele já está lançado. Ó, kit pintura, R$ 429. R$ 400 da peça, mais R$ 29 da entrega. Venho do ok, tá? Aqui, volto para a planilha custos. Veja só o que acontece. Planilha custos. A parte de acabamento estava 10.941 da minha linha base. Ela foi para 13.245,90. Ou seja, hoje esse projeto já custa para mim R$ 2.300 a mais. Essa é a diferença entre o que eu tinha planejado e o real executado. Então é para isso que utiliza essa parte da diferença. Ele automaticamente ele calcula para mim essa diferença, tá? Então eu tenho essa parte, essa condução que eu consigo resolver o projeto. Ele resolve qualquer parafuso, porca, qualquer material pequeno ou material grande ou mão de obra ou imposto que eu colocar a mais, ele vai verificar para mim o que faltou. No PMBOK, ele comenta que o projeto ele é único, porém, quando você vai fazer uma outra situação, você pega o antigo, a primeira situação, como aprendizado. Ou seja, a diferença disso daqui, ele entra como aprendizado. Essa diferença é a situação de aprendizado que você tem, é a experiência que aconteceu. Ah, lá no acabamento pode colocar um pintor lá e avisa o cliente, ó, conforme o escopo foi solicitado, a alteração, e você pode fazer. Uma das coisas que você pode fazer também, que é bem legal aqui, quando você clica em cima de acabamento ou qualquer situação, eu tenho a parte de anotações. Nessas anotações você pode escrever o que você precisa. O cliente solicitou um aditivo de pintura branca no teto. Vamos pôr no teto. No teto. Ok. Está anotado. Eu tenho essa anotação. Depois eu vou usar essa anotação que a gente fez aqui. Aqui eu vou colocar foi necessário, casa de campo, tá? No recurso eu coloquei um auxiliar administrativo. Coloco aqui a anotação. Foi necessário uma análise de custo, análise de documentação, perante a prefeitura, tá? Na data x/x/x. Coloquei lá uma informação, ok, tá? Por que eu fiz essa, por que eu incrementei, porque eu adicionei algo, tá? Porque houve essa melhoria ou então essa modificação no nosso projeto, tudo bem? Então eu já fiz a anotação. Depois que eu fiz isso, eu gosto de fazer essas anotações. Eu vou escrever no item a item tudo o que aconteceu, tá? Então, como eu já fiz essa parte da diferença, agora eu vou mostrar uma outra situação que eu posso estar fazendo. Essa outra situação se chama reajuste. No reajuste, eu posso estar trabalhando qualquer situação. Posso fazer imposto, quanto que vai ficar de imposto? Quanto que eu vou pagar? Teve um aumento de 10%, eu tive um aumento de 20%, eu tive um aumento de 30%, aumentou tal coisa. De vez de eu ter que recalcular o projeto inteiro, eu posso criar uma aba. Eu já tenho quanto que iniciou da linha base, eu tenho quanto que iniciou do meu custo, e eu posso ampliar isso daí. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui na parte de projeto, tá? Isso daqui ele tá na página 30.
Na página 27, ele vai mostrar todas as funções que nós podemos usar no campo fórmula. Tá? A gente vai usar a maioria deles. Daí aqui eu tenho na página 20, na página 30, eu tenho a parte de reajuste, tá? Fórmulas com cálculo de reajuste em porcentagem, tá? Então eu vou colocar aqui, no livro ele pede 10%. Eu venho aqui em campos personalizados, na parte de campos personalizados eu vou fazer o reajuste dele, tá? Então eu venho aqui em custo, tá? Como eu já usei o custo 1, eu vou usar o custo 2. No custo 2, eu vou usar a seguinte situação. Vem aqui no campo fórmula, na parte de campo, eu vou usar o custo. Eu quero que o custo dele tenha um acréscimo de 10%. Eu venho aqui e faço vezes 1,1. 1,1 é 10%, é o valor do meu custo acrescido de 10%, que é o meu custo, o valor que está aqui, que é o meu custo, tá? Que é esse 1, mais 10%, é 1,1. Então quer dizer que esse campo ele vai se transformar na seguinte situação: tudo que acontecer do meu projeto de valores, vou acrescer 10%. Se eu quiser fazer, uma das coisas que dá para a gente fazer também é a nossa lucratividade. Tem empresas que colocam 30%, tem empresas que colocam 50%, tem empresas que colocam 100%, tá? Vezes 2. Eu venho aqui e apago aqui, ó. Se eu colocar vezes 2, eu vou pegar meu custo e multiplicar por 2. Se eu vou ter 100 mil, vai custar 200 mil. Meu custo base, meu custo da linha base, que era de 99 mil, vai para 180 e poucos mil. 180, 180, 190 mil. Tá? Então, essa situação aqui é a porcentagem que eu coloco. Se eu colocar 1,3, 30%. Se eu colocar 0,2, 20%. Se eu colocar 0,1, 10%. Vem aqui do OK. Tá? Ele vai dar aqui o custo 2 foi alterado. Fiz a alteração do custo 2. Tá? Vou vir aqui, modificar, renomear. Isso daqui ele pede para colocar reajuste. Reajuste. Dou OK. Ele já está aqui para mim. O custo 2 é um reajuste. Dou OK. Venho aqui. Tá? Venho aqui. Coloco aqui. Inserir coluna. Reajuste. Reajuste. Está aqui. Reajuste já é o valor do custo acrescido de 10%. É assim que eu faço os reajustes. Se eu quiser fazer lucratividade, eu posso ir lá, lucratividade, ou valor final do cliente, ou o que eu precisar, custo, vezes a porcentagem que eu preciso, e ele vai me dar o valor. Ou eu posso trabalhar reajuste, puxar mal o reajuste e colocar ele mais ainda o imposto. Posso estar fazendo a lucratividade mais o imposto, e aí eu posso subsequentemente trabalhar conforme as minhas necessidades. Tudo bem? Então essa parte aqui é a parte de fizemos a diferença, que nós vamos trabalhar um custo menos o custo da linha base, e o reajuste, que é o valor do custo mais uma porcentagem. No caso, a gente colocou 10%. Tudo bem? Agora, nós vamos trabalhar com a aba sinalizador. A aba sinalizador, ela vai fazer a seguinte situação. Ela vai nos sinalizar quando alguma coisa não estiver legal. Que nem aqui na nossa aba, o que acontece quando uma porcentagem concluída não atingir uma determinada situação. Tá? Então, vamos lá. Projeto, campo personalizado. Tá? Eu vou verificar aqui, nós fizemos a aba custo e na aba texto. Clico aqui e vou vir aqui na aba sinalizador. Ele vai me sinalizar quando algo acontecer. Venho na aba sinalizador, vou clicar em sinalizador um caso não esteja selecionado. Venho aqui na aba fórmulas. Na aba fórmulas nós vamos usar as mesmas situações que nós utilizamos nas outras equações. Na parte da função de reajuste, na função da diferença, na função do sinalizador, do custo sinalizador. Nesse momento a gente vai usar uma outra situação. Ela vai fazer da seguinte manejo. Vem aqui na parte campo, tá? Na parte campo eu tenho a parte de número, porcentagem concluída.
Eu quero fazer minha porcentagem concluída se ela for diferente de algo. Que algo que eu preciso? Eu preciso que minha porcentagem concluída seja diferente de 100, tá? De 100. E, tá? E minha função end. End, preciso que a minha porcentagem concluída seja diferente de 100 e o término, campo, data, término, e o término seja menor que a data status. Seja menor, campo, data, status. Data. Ah, não, ela está na aba projeto. Projeto, data, status. A data e status real do projeto, tá? Então por isso que eu confundi agora. Tem a data do projeto e a data que a gente lança. Essa é a data do status do projeto. Vem aqui da data status. Essa situação, o que a gente criou? Eu criei que quando a porcentagem concluída for diferente de 100% e o término for menor do que a data de status, tá? Quando isso acontecer, eu vou precisar que ela faça o quê? Se vai precisar replanejar ou não, tá? Então eu vou dar OK aqui, OK, sinalizador. Aqui eu vou colocar replanejar. Replanejar. Ela vai me responder sim ou não. Se for se a porcentagem concluída for diferente de 100 e o término for menor do que a data de status, que nem é para terminar no dia 5 e hoje for dia 7, ele vai falar que precisa ser replanejado. Se a porcentagem concluída for 100%, já vai dar não precisa. Porém, se meu término for diferente da minha data de status, ele vai falar que eu preciso. Então só venho aqui do OK e venho aqui do OK. Venho aqui e coloco, inserir coluna, replanejar. Replanejar. Sinalizador 1, coloco. Aqui ele precisa replanejar. Olha só. Aqui ele precisa replanejar. Vou abrir aqui um pouquinho mais e vou diminuir aqui um pouquinho aqui do sinalizador. Aqui ele precisa replanejar? Precisa replanejar. Aqui ele precisa? Sim, 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 sim. Aqui não. Tá? Ele está falando para a gente que a maior parte aqui ele precisa. Tá? Não precisa fazer a parte do planejamento da casa, ele não está tão atrasado assim. Tá? Porém, que para ele funcionar certinho aqui, para ele poder mostrar, eu preciso inserir a porcentagem concluída, que eu não mexemos ainda. Para que, quer ver? Vou colocar aqui inserir coluna, a porcentagem concluída é a primeira. Olha só como que vai funcionar. Se eu vier aqui, ele está falando para mim que eu preciso replanejar isso daí. Por quê? Porque não tenho nenhuma porcentagem concluída. 10%. Se eu vier aqui colocar 20%, colocar 50%, ele vai continuar falando para mim que eu preciso replanejar. Venho aqui e coloco 100%. Não precisa replanejar, já está pronto. Isso, até o momento, ele é interessante. Eu vou vir aqui, ó, aqui, vou colocar entrada e vou colocar aqui inserir coluna, porcentagem concluída, e aqui eu vou colocar replanejar. Inserir coluna, replanejar, que aqui vai ficar mais fácil para mostrar. Tá aqui. Replanejar. Não precisa, 100% concluído. Começou quarta-feira, dia 8/7, data de término 15/7. Ou seja, isso daqui eu já lancei que ele está 100% concluído. Aqui começa dia 15/7 e termina no dia 18. Hoje é dia 14. Terça-feira, dia 14 de julho. Venho aqui e vou colocar dia 14, dia 17, é que ele está falando que eu preciso replanejar. Sim, eu vou colocar aqui 50%. Precisa replanejar. Venho aqui e coloco 100%. Se eu preciso, coloco 100%, ele fala que não precisa. Tá? Então, o que acontece? Ele me dá mais uma situação da parte do inteiro, do projeto inteiro, se ele precisa ser planejado ou não. Essa partezinha, ele fica meio que faltando algumas informações, que é o que a gente vai fazer agora. Para replanejamento, se eu for usar desse jeito da porcentagem concluída, eu posso usar da seguinte situação. Eu venho aqui, já tenho o meu replanejar. Na apostila ele fala, ó, inserir coluna. Vou colocar aqui, ó, início real, início real, início real. Ah, tem assim.
Início real. Essa é uma situação. E aqui na lateral eu tenho uma outra situação que ele pede aqui para mim, que é o término real. Término real. Agora ele vai funcionar. Olha aqui. Ele está me pedindo, falando que eu estou atrasado. Se eu tirar isso daqui, 100%, ele vai dar ND. Se eu tirar 100%, ele vai dar ND. Aqui ele está me mostrando quando iniciou e quando terminou. Vou colocar aqui 100%. Olha só, 100%. Replanejamento não precisa. Começou o início real. Aqui eu vou colocar 20%. Ele não é 100% ainda. Preciso replanejar? Preciso. Preciso efetuar para replanejamento. Por quê? Porque eu não terminei ainda. Ele só vai me liberar quando eu estiver pronto. Tá? Quando aqui atingir 100%. Então ele sempre vai pedir para mim fazer o replanejamento. Tá? Essa função ela me ajuda, porém ela me falta algumas informações. É aí que entra as funções a função if, que é a função C. Então eu consigo puxar muito mais informações, ter mais preciso do que somente utilizando essa parte de replanejamento. Tudo bem? Então vamos lá. Eu consigo simular várias situações. Eu venho aqui no campos personalizados. Aqui eu venho em texto 3, porque eu já usei 1, 2, vou usar o terceiro, na função texto mesmo. Tá? Eu venho aqui na função fórmula. Na função fórmula, agora eu vou usar uma função. Que função que eu vou usar? Que é a função C. Tá? Que é a função geral. Aqui, ó, função C, função if, que é minha lógica. Se essa lógica acontecer, ela vai acontecer uma verdade. Se essa lógica não acontecer, ela vai para a parte falsa. Então aqui eu tenho a verdade se isso for real, e eu tenho a parte falsa se isso não acontecer, se isso não for real. Tá? Essa expressão eu posso apagar. Tá? Eu já apago. Ela me mostra esse exemplo, mas eu já posso apagar. Tá? Então eu tenho a função if. Se campo, porcentagem concluída. Vamos lá, porcentagem concluída. E data. Porcentagem concluída. Ela for maior do que 50, se a porcentagem concluída for maior do que 50, ponto e vírgula, como eu vou escrever, eu tenho que colocar aspas, ok, fecha aspas, ponto e vírgula, qualquer coisa diferente do que isso, eu tenho que verificar. Mesma coisa que a função C do Excel, e fecho. Então, como eu abri aqui, eu tenho que fechar aqui. Se a porcentagem concluída for maior do que 50, ok. Qualquer coisa diferente disso, verificar. Eu posso colocar maior ou igual. Se eu colocar maior ou igual, se ele for 50%, está ok. Se ele for 51%, está ok. Tá? Tem que ser maior do que 50%. Tá? Então eu venho aqui e tiro esse igual. Para ficar igualzinho. Acho que é como está no livro. No livro deve estar assim. Tá? Página... A página da função C começa na página 32. Tá? Na página 32 e ela finaliza na página... E ela vai fazendo, daí ela vai ter mais funções depois. A página 33 ela termina aqui. Tá? Dou ok, verificar, ok, ok. Venho aqui em renomear e vou colocar aqui condição, underline, porcentagem concluída. Vou colocar aqui em minúsculo. Concluída. Ok. Ou seja, essa condição de porcentagem concluída ela vai ser dependente da minha porcentagem concluída. Se for maior do que 50 vai dar ok, se não for, ela vai dar verificar. Ok. Olha só aqui, como eu tenho esse 100%, aqui vai dar ok. Tenho aqui, inserir coluna, condição, porcentagem concluída. Aqui ele já deu ok para mim. Verificar. Se eu vier aqui colocar 51%, ok. Se eu vier aqui colocar 50%, verificar.
51. Ok. Se eu vier aqui, uma das formas que eu posso estar preenchendo isso daqui também, eu posso estar vindo por aqui, ó, tarefa, e eu venho aqui, eu tenho, ó, 0, 25, 50, 75 e 100. Venho aqui e clico em 50%. Não deu. Por quê? 50%. Venho aqui e dou 75%. Ok. Eu posso estar vindo por aqui, tarefa, cronograma e acerto por aqui. Caso essa função concluída não apareça para mim, e se eu clicar em cima da aba e clicar qualquer aba aqui para mim, ele vai me fazer a porcentagem concluída, tá? Quer ver? Só para vocês verem, vou pôr aqui e vou ocultar a minha porcentagem concluída. Eu venho aqui, ó, empreiteira, verificar. Se eu venho aqui em 75%, ele me dá ok. Ele já lançou mesmo não aparecendo. Ela está oculta, mas ela está lá. Oculta, mas está. Então venho aqui, ó, dou um replanejar, inserir coluna, venho aqui em porcentagem concluída. Aqui está meu projeto. Tá? Venho aqui, vou diminuir um pouquinho aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Replanejar. E aqui minha porcentagem concluída. Tá aqui, ó. Eu tenho todas as minhas verificações, condições, porcentagem concluída está aí também. Eu tenho uma outra situação de função C, que daí ela vai ficando maior, vou colocando uma função C dentro de uma função C, tá? Venho aqui, projeto, campos personalizados. Aqui ele vai pedir para mim fazer uma função C dentro de uma função C. Dentro do texto, eu vou estar no texto 4, tá? Eu já fiz o texto 1, que é a lista 1, o custo sinalizador, condição de porcentagem concluída, e agora eu vou usar o texto 4. Na apostila, acho que ele fala texto 2, mas ele tá, se você for seguir certinho a parte da apostila, ela vai dar essa pequena modificação. Então, o que, que acontece? Vou lá no texto 4, tá? E vou colocar a seguinte situação. Venho aqui, fórmula, função, geral, if. Função C, mesma situação que a gente usou na texto 3, tá? Vem aqui função C, tá? Na função C, ele vai pedir para mim assim, se o custo for maior ou igual a 10 mil. Se o custo for maior ou igual a 10 mil. 1, 2, 3. Se o custo for maior ou igual a 10 mil. Ponto e vírgula. Se isso acontecer, orçamento alto. Fecho. Ponto e vírgula. Se o custo for maior ou igual a 10 mil, orçamento alto. Pela lógica, eu posso colocar outra função C. Vou colocar aqui. Ou eu fecho a função falsa. Se isso não for normal, o que aconteceria? Se o custo for menor do que 10 mil, ok. Um exemplo. Não, eu quero colocar uma segunda função C. Função geral C. Vou apagar isso daqui. Tá? Ou seja, eu tenho minha segunda função C dentro do meu campo personalizado. Na função fórmula. Custo. Se ele for maior ou igual a 5 mil. Maior ou igual a 5 mil. Se ele for, ponto e vírgula, orçamento médio. Ponto e vírgula. Se isso acontecer, se ele for maior ou igual a 5 mil, orçamento médio. Se ele for de 5 mil até 9.999,99 centavos, orçamento médio. Deu 10 mil, orçamento alto. Qualquer valor acima disso, orçamento alto. E abaixo de 5 mil, 4.999 para baixo, eu não preciso colocar outra função C. Eu uso a função falsa da minha expressão da função C. Orçamento normal. Fecho. Como eu abri o segundo no meio, eu preciso fechar um e preciso fechar o de baixo também. Venho aqui, fecho. Aqui eu fecho um, fecho dois e faltou um aspas aqui no meio, por causa que eu escrevi, então tenho que colocar o aspas. Coloco o aspas, a palavra que eu preciso e fecho. Dou ok. A fórmula contém erro de síntese. Vamos ver o que está errado aqui.
Eu acho que deu aqui, ó. E vamos ver agora, ok. Aqui, ó. Fecha, olha, ele tá dando problema no espaço, ó. Aqui. Ok. Olha, deu problema no espaço, no espaçamento. Aquele problema que eu tinha antes, que não deu nas primeiras funções, deu nessa função quando eu coloquei duas funções C. Ela apresentou o mesmo problema. Então agora nessa daqui, ela pede para mim mudar o nome. Eu tenho que colocar aqui condição custo. Venho aqui renomear condição. Vou colocar underline custo. Então essa função condição custo são o que eu tenho que fazer. Numa situação, ela estava piscando cores para mim. Nessa condição, ela vai escrever algo para mim. Condição custo. Ela aparece condição porcentagem concluída e condição custo. Orçamento normal, orçamento alto. Se eu for lá, esse orçamento está acima de 10 mil. Orçamento médio, de 5 mil até 9.990. Orçamento médio, orçamento alto, orçamento médio, orçamento normal. Ou seja, eu já fiz a parte utilizando os sinalizadores. Tá? Ele vai me sinalizar as informações que eu preciso. Tudo bem? Isso é um sinalizador. Tá? Então isso daí eu posso utilizar em várias condições. Eu posso usar isso daí no montante. Eu posso fazer isso daí 3, 4, 5, 6, 10 momentos. Eu posso fazer isso com condição de multiplicações. Caso aconteça isso, multiplique isso. Caso aconteça isso, multiplique isso, como uma função C normal. Vamos lá? Vou fazer uma aqui para vocês verem. Campo personalizado. Eu tenho custo. Tenho 1, 2, eu vou no custo 3. No custo 3 eu vou inserir a fórmula. Que fórmula que eu vou fazer? Vou verificar aqui, função geral C. Se essa função for porcentagem concluída, eu vou pegar a porcentagem concluída. Se ela for menor do que 50, tá? Se ela for menor do que 50, eu vou pegar o que? Eu vou pegar o custo, campo custo, e vou multiplicar por 1,05. Vou dar um custo, vai aumentar o custo 5%. Tá? Se a porcentagem concluída for menor do que 50%, o custo vai aumentar 5%. Ponto e vírgula. Qualquer coisa diferente disso, não vai ter reajuste. Custo vezes zero. Tá? Isso daqui tem muitas empresas que usam essas funções, que é a multa. Caso a porcentagem dela não seja 50%, eu vou aplicar uma multa de 5%. Tá? Isso depende da empresa. Tem empresas que no contrato, no escopo, ela já mostra 5% de multa caso até a data prevista não esteja atingido pelo menos 50%. Tem empresas que colocam 30%, tem empresas que colocam 75% de conclusão. Às vezes é 5% de multa, às vezes é 10% de multa, às vezes é 20% de multa, mas depende do contrato que você utiliza com o seu cliente. Tá? Eu vou dar ok aqui, pode ser que ele não dê por causa de alguns espaços. Vamos tentar ver? Ok, ok, ele aceitou. Na outra função C, que tinha duas na mesma situação, ele não aceitou. Nessa situação, ele foi. Tá? Então, vai dar essa variaçãozinha. Venho aqui, renomear. Na renomeação eu coloco condição, underline, custo, underline, porcentagem concluída. Tá aqui, ó, porcentagem concluída. Ok. Eu tenho agora a condição, custo, porcentagem concluída. Ok. Venho aqui na minha aba, vou entrar aqui em custo. Venho para cá. Inserir coluna, custo, condição, custo, porcentagem concluída, que é meu custo 3. Tá aqui, ó. Ele está me dando essa situação.
9.262,04. Porque minha porcentagem concluída ela é menor do que 50. Coloquei 50, ela já me tira essa multa. Se eu colocar aqui, ó, 30, se eu colocar aqui 25, 20, se eu colocar aqui 30, se eu colocar 49, se eu tirar esse daqui e colocar 50, ela já me tira essa multa. Então a porcentagem vai depender da minha porcentagem concluída. Tudo bem? Então conforme eu tenho, aqui ó, se eu não entregar no prazo, eu vou ter que pagar isso daqui, ó, 3.905. Eu posso estar fazendo multa, eu posso estar trabalhando com acréscimo, eu posso estar colocando juros, eu posso estar fazendo aquilo que eu preciso que seja calculado, ele calcula para mim. Tá? Conforme a porcentagem concluída, ou dependendo da data de status, ou dependendo da data de finalização, tá? Então eu consigo fazer essas modificações aqui. Tudo bem? Então eu tenho a porcentagem concluída também. Agora nós vamos começar a trabalhar com a função switch. A função switch ela é muito parecida com a função if, que é a função C. Porém, ela não necessita ficar repetindo o nome da função várias vezes. Tá? Eu só preciso o quê? Definir uma situação e o que vai acontecer com essa situação. Tá? Como nós vamos usar o exemplo aqui agora? Eu vou criar uma lista. Nós criamos a lista 1, pode ser que lista 1, pode ser lista 2, pode ser lista 3. Vamos criar uma lista. Nessa lista, quando eu chamar ela, eu vou ter a minha função switch. A função, o número que eu colocar, o nome que eu colocar, vai valer alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E isso, quando eu selecionar de um lado, do outro lado ela já me mostra. Tá? Venho aqui, ó, campos personalizados. Tá? Venho aqui. Primeiramente, antes eu estou aqui na função, na tabela custo. Eu vou mudar aqui para a função tabela de entrada. Tá? Estou aqui na tabela de entrada, tá? Venho aqui em projeto, campo personalizado. Eu tenho aqui o campo livre e campo 5. Tá? Venho aqui na pesquisar. Na minha lista que eu vou dar número 1, primeiro valor. Quando se for o valor 1, o que vai acontecer? Quando for o valor 2, quando for o valor 3 e quando for o valor 4. Quando acontecer um desses valores, o que vai acontecer? Caso eu queira colocar uma descrição, alguma coisa aqui, o que é cada um, não tem problema. Não vai, essa parte de descrição não aparece. Tá? Para mim não vai interferir. O que vai interferir para mim é esses valores. Venho aqui, dou um fechar, tá? E vou criar um nome para ela. Eu tenho a lista 1. Eu vou clicar aqui, vou escrever lista, somente lista. Se eu colocar lista 1, ele vai dar o problema porque o texto 1 já é lista 1. Então eu coloco lista com minúsculo e sem o número, ou posso colocar lista 2, o que for. O que vai diferenciar é na hora que eu der OK, ele aceitou para mim o lista, que é o texto 5, tá? Eu vou vir aqui, já criei a minha lista. Em cima dessa lista que eu criei, eu vou falar o que vai acontecer com ela. Se for 1, acontece isso, se for 2, acontece isso. Só que de vez eu colocar várias funções C, 3 funções C para conseguir fazer as escalas 4, eu consigo colocar a função switch. Venho aqui no texto, 6, venho na função fórmula, venho nas funções gerais e vou procurar a função switch. A função switch, o que ela funciona? A expressão 1 daquela lista, o que ela vale. A expressão 2, o que ela vale. A expressão 3, o que ela vale. Tá? Eu vou apagar isso daqui. A explicação disso daqui está na página 35. 35, como que vai funcionar. Tá? No final da página 35. Então eu vou vir aqui e vou selecionar a lista. Tá? Campo, texto. Eu tenho aqui texto personalizado, lista, que é o texto 5. Cliquei aqui no texto 5. A lista dele, tá? Que eu posso colocar lá, quando ela for igual a 1, quando essa lista for igual a 1, o que vai acontecer com ela? Ponto e vírgula. Ela vai me mostrar o que? Concluído. Quando for 1 é concluído. Fecho. É essa situação que ela vai me mostrar. Então, o que acontece? Eu não preciso, na função switch, eu não preciso ficar colocando toda hora a função, ponto e vírgula. Aqui eu teria que colocar a função C, caso fosse C. Então eu venho aqui, ó, campo, texto, personalizado, lista,
Tá? Quando a lista for igual a 2, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, andamento. Fecho, ponto e vírgula. Posso vir aqui, ó, campo, texto, texto personalizado, lista. Quando a lista for igual a 3, ponto e vírgula, não iniciado. Não iniciado. Às vezes, o que acontece? No projeto, você pode colocar lá que ele já está 20%, 25% concluído, porém você não iniciou ele ainda. Como assim? Eu tenho uma preparação de um projeto que eu fiz. Nesse projeto que eu fiz 10 peças, eu usei 2. Sobrou 8. Essas 8 peças eu não vou precisar fabricar de novo, eu já tenho pronta. Então 20% do meu projeto já está pronta. Eu não iniciei a atividade, não fiz a atividade, mas eu já tenho o material pronto. Tá? Isso acontece muito, principalmente com fabricação. Você, quando vai utilizar uma ferramenta, você acaba fazendo 2 ou 3 ou 4 de reserva, e depois, quando você vai iniciar o projeto, você já tem isso daí pronto. Que nem eu fiz muita manutenção em tanque de soda cáustica. Tinha que fazer um tratamento numa peça. Como eu já sabia que tinha 5 ou 6 projetos para fazer, eu mandava os 5 ou 6 para fazer a pintura já de uma vez só. Tá? Então o que acontecia? Quando eu voltava, eu fazia uma. No segundo projeto já tinha pintura, então já dava a pintura 100% concluída, mas o projeto não tinha sido iniciado. Tá? Porque já tinha feito na outra situação, num outro projeto. Tudo bem? Então eu tenho a lista 3 que não foi iniciado, mas eu posso mudar a porcentagem concluída, não tem problema, tá? E depois eu tenho o 4, a minha lista 4, que está atrasada. Campo, texto, personalizado, lista, igual, 4, ponto e vírgula. Ele vai escrever para mim que está atrasado. Ou alguma outra situação que eu esteja colocando. Como eu abri uma função switch aqui, eu tenho que vir aqui e fechar a função. Vamos dar OK? OK, OK, aceitou. Então o texto 6 eu vou renomear ele para... o que ele pede aqui para gente? Lista condições. Lista, underline, condições. Então na lista condições, eu tenho que, conforme acontece algo, venho aqui do OK, ele aceitou para mim. Tá? Dependendo do que eu coloco na lista, acontece na condição para mim aqui. Eu venho aqui do OK, tá? Como eu estou aqui na área de entrada, venho aqui na entrada, jogo aqui para mim, aqui para o final, coloco inserir. Primeiro eu preciso colocar a minha lista, que é meu texto 5. Ó, meu texto 5 aqui. Meu texto 5, minha lista. Eu vou até diminuir ela um pouquinho aqui porque é um número pequeno. E aqui é minha lista condições. Lista condições. Aqui eu tenho que vir aqui, ó, 4, ou então coloco 3. Vamos ver se eu consigo. Ctrl. Não sei se vai funcionar tudo. 3, não deu. 3 e 3. Aqui, ó, não iniciado. Vou mudar aqui, ó. Se eu clicar aqui 2, andamento. Se eu der 1, concluído. Isso daqui é a anotação que eu posso fazer, independente da minha porcentagem concluída. Eu posso ter concluído esse gerente de projetos aqui, essa primeira atividade, que é o projeto da casa de campo, posso ter esse projeto pronto. Eu posso ter esse projeto pronto e já ter concluído ele, tá? Só falta fazer a liberação na prefeitura. Às vezes eu já tenho uma liberação na prefeitura de um pré-projeto, uma pré-liberação para construção. Então eu vou levar a documentação e eu já tenho ela já basicamente concluída, ou 90%, 80% dela já está pronta. Só falta uma assinatura, um carimbo, alguma coisa assim. Então eu posso estar usando essa parte do switch aqui. É uma anotação minha, tá? Para desenvolvimento do projeto. Essa é a parte da função switch. Tudo bem? Nesse início, vamos fazer a concatenação entre mensagens. Como que vai funcionar isso daí? Eu vou pegar uma situação, texto, fala,
uma anotação, qualquer coisa que eu tenha feito, e vou juntar essas duas informações, tá? Aqui nós vamos trabalhar a seguinte situação. Vamos usar aquela parte da expressão de concatenar, tá? Vou vir aqui em campos personalizados, tá? Ele vai pedir para mim ir no texto vazio, que seria o texto 7. No texto 7 eu vou renomear ele para mensagem. Mensagem, tá? Vou dar OK. Nessa parte da mensagem, vou fazer a seguinte situação. Vou abrir uma fórmula, só que vai ser uma fórmula em formato de texto. Então eu vou lá em campo, texto, eu vou verificar aqui na parte de nome, tá? Conforme o nome da minha tarefa, conforme o nome que eu tiver, ele vai fazer o que? Ele vai concatenar com anotações, tá? Então eu venho aqui e coloco concatenar, tá? Eu vou colocar 2 pontos, mas para que o 2 pontos apareça, eu preciso colocar ele entre aspas, tá? Então vai ficar ele entre aspas, ficaria 2 pontos, nome, concatenação. Eu quero que apareça os 2 pontos que vai separar o nome da minha anotação. Daí eu venho aqui, vou lá em texto, campo, texto, anotações. Só isso. Eu fiz isso daí, dou OK, OK. Ele falou que está faltando alguma informação aqui. Anotações. Ah, faltou concatenar. Faltou dar mais um sinal de concatenação. Ficou nome, concatenar, com 2 pontos, concatenar com anotações. Faltou só essa informaçãozinha aqui. Ele deu o errinho que não consigo entender. OK. Venho aqui do OK. Venho aqui no final, como eu já tinha lançado algumas informações, eu venho aqui inserir coluna, mensagem. Aqui, ó, mensagem, que é mensagem de texto 7. Aqui, ó, todas as mensagens que eu fiz, que eu escrevi, tá aqui, ó. Projeto Casa de Campo, foi necessário uma análise de documentação perante a Prefeitura na data X. O cliente solicitou um aditivo de pintura branca no teto. Então essas daqui são as informações que eu fiz nas anotações. Vou colocar aqui no telhado, quer ver? Vou clicar aqui, vou dar 2 cliques, tá? Ele abre aqui anotações para mim. Nas anotações eu vou colocar aqui telhas brancas. Vou dar OK. O que ele vai fazer? Telhados, telhas brancas. Essas são as anotações que eu fiz. Paredes, tá? Revestir e aplicar impermeabilizante. Impermeabilizante. Vou dar OK. Então aqui ele aparece para mim. Nas paredes, revestir e aplicar impermeabilizante. Na fundação, aplicar impermeabilizante. Vamos lá. Aplicar impermeabilizante. Aplicar impermeabilizante. OK. Ele aparece para mim quais são as informações que ele quer que eu coloque. Tudo bem? Então, nessas situações, eu consigo fazer o quê? Eu consigo transpor o nome da informação que eu quero, concatenando com a parte da anotação, tá? Eu consigo também fazer o quê? Tenho essa parte da mensagem e eu quero imprimir somente a parte das anotações. Eu consigo vir aqui em arquivo, venho aqui em impressão, imprimir, né? Fazer a impressão. Na parte de impressão eu tenho o projeto inteiro. Se eu clicar aqui, eu tenho a parte de anotações. Ele não está clicado. Se eu clicar aqui em anotações, ele vai inserir as anotações aqui para mim, ó. Essa é a minha parte da anotação. Projeto de casa, uma análise de documentação perante a prefeitura na data X. Fundação, aplicar impermeabilizante. Parede, revestir e aplicar impermeabilizante. Telhado, telhas brancas. Acabamento, solicitou um aditivo na pintura branca no teto. Então todas as informações que eu coloquei lá, ele aparece aqui para mim, independente de eu ter feito a mensagem ou não. Tá? Se eu quiser fazer a impressão do projeto inteiro, ou uma data específica, ou uma página específica, esse projeto meu deu 4 páginas. Ou páginas específicas, ou então imprimir com data e página específica, eu coloco aqui. Eu consigo fazer minha seleção. Consigo colocar, a minha está na minha impressora, mas eu posso fazer em PDF, eu posso fazer para documento, XPS, para desktop,
para o OneNote. Então eu consigo transferir essas informações, tá, para a minha impressora. Tá? Aqui eu consigo fazer meu gráfico, ele consegue imprimir meu gráfico. Tá? Eu posso fazer, esse daqui está configurado para A4, da página 1 até a página 4. Tá? Eu posso fazer isso daqui numa página 2, eu posso fazer isso aqui numa A0, caso eu precise, e ele vai fazer toda a configuração que eu estou solicitando. Tudo bem? Então eu conseguiria fazer consigo fazer a concatenação de mensagens, tá? Da parte do nome do projeto, do nome que vai dando aqui do meu projeto, que é esse nome da tarefa, tá? Documento, ó, esse projeto Casa de Campo, esse nome com as anotações que eu tenho aqui, ó. Com essas anotações que eu tenho aqui. Eu posso colocar só as anotações? Posso. Venho aqui, ó, no final, inserir coluna anotações. Coloco anotações. Vai aparecer para mim só o que eu escrevi de anotação aqui também. Foi necessário uma análise, aplicar impermeabilizante, revestir e aplicar, telhas brancas o cliente solicitou. Essas aqui são só as informações. Aqui está concatenando o nome com as anotações. E aqui as anotações somente e lá somente o nome. Tá? Então, para não ficar muita informação, você pode trabalhar dessa maneira. Você vai conseguir concatenar 2 ou 3 ou 4 mensagens, não tem problema. Tudo bem? Então, essa parte de configurações para a parte de projeto e campos personalizados seria isso. Aí você pode incrementar, colocar imposto, colocar lucratividade, fazer parte de informações para engenharia, informações para a prefeitura, quais foram os problemas que foram quais foram os problemas que foram acontecendo para ter a parte de aprendizado. E aí você vai poder estar aumentando e melhorando os seus projetos futuros. Tudo bem? Agora nós vamos fazer a função choose. A função choose nós vamos ter que abrir duas situações. A primeira nós vamos criar uma lista choose, depois nós vamos falar o que acontece com essa lista. Tá? Quando eu escolher um item de um lado da coluna, o que vai acontecer na segunda coluna. Então por isso que eu preciso dessas duas informações. Vamos lá. Projeto, campo personalizado. Eu vou verificar aqui na página 37, tá? Conforme na página 37. Primeiro vamos fazer a aba número. Na aba número, primeiro que está vazio aqui, que é o número 1. Venho aqui em renomear e vou escrever lista. Eu gosto de colocar underline. Choose. Venho aqui, vou colocar maiúsculo para ficar bonitinho. Choose. Dou OK. Aqui está a minha primeira situação, minha lista número choose. Agora eu vou ter que mostrar qual é essa lista. Tá? Venho aqui em pesquisar, ele abre aqui para mim, eu vou colocar 1, 2, 3. Primeira situação, segunda situação, terceira situação. Qual é a descrição que eu vou colocar aqui? A descrição que ele pede para colocar é valor baixo, valor baixo, valor médio, valor alto. É isso mesmo? É isso mesmo. Então eu coloquei a primeira situação equivale à descrição valor baixo, a segunda valor médio, a terceira valor alto. Tá? Venho aqui, dou um Enter, ele vai me dar um fechar, e eu já tenho criado a minha primeira situação. Confiro aqui, fechadinho, bonitinho. Então eu já tenho a minha primeira lista choose, meu número 1, do meu tipo número. Na minha segunda situação que ele vai pedir para mim fazer, eu vou ter que vir aqui na função número, vou mudar para custo e vou vir em custo 4, que é a primeira custo que vai estar vazio. Vai ter diferença, reajuste, condição e custo. No custo eu venho aqui em fórmulas, tá? Meu custo 4, eu vou utilizar a minha lista dentro de uma função choose. Então, para mim não ficar colocando função C ou então ficar fazendo switch, eu vou fazer a função choose, que vai escolher uma parte da lista e vou dividir sobre algo. Tá? Então vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui choose, função geral choose. Índice, a expressão 1, expressão 2, expressão 3, quantas expressões eu precisar. Tá? Recomenda-se umas 5, 6 expressões, mas se você quiser colocar até 15, 20, vai funcionar de boa, sem problema. Tá?
A Microsoft fala que qualquer tipo de expressão algébrica dentro de uma situação de célula, ela recomenda no máximo 64 expressões, que é bastante coisa, tá? Então, tem algumas situações que ela consegue trabalhar em até 254 funções. Então, uma dessas daí, 254, 255, por causa da primeira expressão. Então, a função choose, índice, mata 2 e mais consigo colocar em torno aí de 254 expressões. Tá? Mas eu recomendo no máximo 10. No máximo de expressões a gente coloca 10. Por quê? Porque daí ele começa a ficar muito pesado, pode ser que venha a travar. Tá? Mas é mais por causa não só dessa função choose. Se tiver só essa, pode ir sem medo. O problema é que nós já estamos trabalhando com várias equações. Nós já estamos trabalhando com várias funções de campos personalizados. Quanto mais funções de campos personalizados tiver, mais pesado isso daí vai ficar. Então vamos lá. Aí eu escolhi a função choose, né? E eu vou colocar a lista choose. Vamos lá, campo. Ela é um número personalizado, lista choose. Tá aqui minha lista choose. Minha lista choose eu vou dar ponto e vírgula. Quando essa ponto e vírgula. Quando a minha lista choose ela tiver selecionar um, vamos lá, campo, custo, ela vai pegar meu custo e vai dividir por 1, tá? Ponto e vírgula. Vou pegar meu custo, mesma coisa, vem aqui em campo, custo, e vou dividir por 2. Ponto e vírgula. Venho aqui, pego o meu custo e divido por 3. Quando ele pegar o valor de... Quando eu digitar 1, ele vai pegar o custo e dividir por 1. Quando eu pegar o 2, ele vai dividir por 2. Quando eu pegar o 3, ele vai dividir por 3. O que ele vai fazer? Ele vai parcelar meu custo. Isso daí seria o quê? Pegar o valor de 99 mil, um exemplo, e fazer à vista. Pegar 99 mil e dividir em duas parcelas. Pegar 99 mil e dividir em 3 parcelas. Então, cada situação, cada tarefa que eu tiver, cada custo de tarefa que eu tiver, eu consigo escolher uma forma de parcelamento. Até 3 vezes. Eu posso fazer mais situações, eu posso fazer quantas eu precisar. Mas para a gente poder verificar aqui, seria isso daí. Vou fazer aqui, ó, venho aqui, dou OK. Tá? Não, eu preciso fechar. Venho aqui, eu não fechei. Vou abrir a função aqui no Choose, venho aqui e fecho ela. Tá aqui, dou OK. Você deseja? OK. Ela aceitou. Venho aqui e renomeio. Vou renomear isso daqui para custos, custo de parcela. Custo, underline, parcela. E venho aqui e dou um OK. Pronto. Venho aqui, vou dar um OK aqui, ele vai fechar isso daqui para mim. Tá? Venho aqui no meu gráfico de Gantt. Tá? Venho aqui na minha tabela de entrada. Tá? Vou vir aqui na minha tabela de entrada e vou colocar aqui, ó, inserir coluna, lista choose. Lista choose. Venho aqui na minha lista choose, venho aqui, inserir coluna, custo de parcelas. As duas que estão trabalhando junto. Custo, underline, parcela. Tá aqui, ó. Ou seja, se eu vier aqui e escolher um valor baixo, ele vai dividir esse valor que eu tenho aqui da minha parcela. Ele vai dividir isso daqui que eu tenho que está aqui para mim, 987,50. Ele está dividido por 1, ou seja, vai ser o mesmo valor. Se eu quiser dividir ele em duas parcelas, 493,75. Se eu quiser pegar ele e dividir em 3 parcelas, vai ficar 3 parcelas de 329,17. Aí eu consigo fazer juros, se eu quiser colocar qualquer tipo de movimentação, segue as mesmas ordens matemáticas. Fecha o valor, multiplica pela porcentagem que você precisa que seja acrescido. Tá? Daí você pode trabalhar com as formas matemáticas, pode montar uma equação matemática nisso daí. Vem aqui um exemplo. Venho aqui, quero saber quanto que é o custo disso daqui. Aqui, ó. Valor baixo, R$ 2.000, 2.625. Vou dividir em 3 partes, dá 3 parcelas de 875. Esse é o valor do meu custo, tá? Dividido em 3 parcelas que eu fiz a função escolha. Vou escolher a parcela e ele vai me dar a resposta, tá? Então seria em cima desse daí que eu consigo trabalhar com eles. Tudo bem?
Depois que terminarmos de fazer toda a parte de inserção dos dados da parte campus, a parte de choose, if, switch, toda a parte de configuração, nós vamos fazer o quê? Vamos criar as visualizações. Colocamos os custos, colocamos porcentagem concluída, colocamos lista 1, colocamos lista 2, término, quando termina, quando inicia, fizemos tudo. Só que eu quero fazer agora uma situação diferente, eu quero criar uma nova tabela. Essa tabela que nós estamos na tabela função entrada. Nós vamos vir aqui na parte de exibir, tabelas, ela está em entrada, tá? Eu quero criar uma tabela nova, tá? Eu quero criar uma tabela específica para isso. Eu já criei ela aqui. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Na tabela específica, ela vai mostrar aquilo que eu quero que mostrar, tá? Então eu vou criar uma tabela específica, só que eu vou criar como tabela 2, tá? Venho aqui, estou aqui na minha aba tabelas, eu vou desenvolver uma nova tabela. Eu vou criar aqui em mais tabelas. Mais tabelas, ela vai abrir todas as tabelas que eu tenho. Nessa parte de tabelas, eu vou criar aqui em nova tabela. Na nova tabela, ele vai me mostrar aqui o que eu quero mostrar para o que eu quero colocar. Eu vou dar o nome dessa tabela de tabela específica 2, porque eu já criei a 1, tá? Tabela específica 2. A 1 vou fazer a mesma coisa. O que vai mudar? O que vai mudar é que essa daqui eu vou colocar mais dados. Tá? A outra eu coloquei só 3 dados, eu coloquei duração, trabalho e custo. Essa tabela 2 eu vou colocar mais dados. Aonde eu vou inserir esses dados? Aqui no parte campo. Todo campo que eu colocar aqui, ele vai me mostrar conforme a minha coluna. Então, na primeira situação, eu vou colocar a duração. Duração, já dou Enter. Na segunda, eu vou colocar trabalho. Trabalho. Na terceira, eu vou colocar custo. Na próxima, eu vou colocar reajuste, que foi uma situação que nós criamos, que é o custo 2. Tá? Na condição custo concluído, condição underline, custo concluído, custo underline com porcentagem concluída, e o próximo é condição sinalizador, é custo sinalizador, custo underline sinalizador. Ele já aparece aqui para mim. O que acontece? Quando eu chamar essa tabela, que nem eu chamei a tabela de entrada, ela vai para a tabela de entrada. Quando eu chamo a tabela custo, ela vai para a tabela custo. Quando eu chamo a tabela trabalho, vai para a porcentagem de trabalho executado, concluído e tudo mais. Essa daqui, eu vou desenvolver a situação do jeito que eu quero. Ela vai mostrar os itens que eu quero. Essa tabela é personalizada para aquilo que eu preciso. Para o meu dia a dia de trabalho, o que o meu chefe, o meu engenheiro ou o meu cliente solicita que eu mostre para ele. São essas as situações. Aqui eu tenho que deixar clicado no bloquear, tá? A primeira coluna, desativar aqui, eu venho aqui, desativo essa daqui, tá? Mostrar a interface da nova coluna. Posso clicar ou posso retirar essa daqui, adicionar a nova coluna, tá? Eu vou deixar desse jeito assim, sem nada, e vou colocar aqui, mostrar no menu. Ou seja, a tabela específica vai mostrar para mim nesse menuzinho aqui. Então clico aqui, mostrar no menu, e dou um OK. Nesse OK que eu dou, ele já mostra, vou vir aqui e vou colocar aqui, tem específicas, que foi que eu criei aqui para desenvolver a aula, que é a mesma que era para fazer aqui na tabela específica. Aplicar, tá? E ela vai mostrar para mim aqui, ó, essa daqui, ó, já é a minha tabela do jeito que eu pedi. Olha aqui, na primeira situação vem a aba duração, a segunda é trabalho, a terceira é custo, reajuste, porcentagem de custo, tá? Custo concluído, e o outro é o sinalizador, qual que é a sinalização de cada situação. Tá? Então essa daqui é a minha tabela. Quando eu chamo uma tabela de custo, vem aqui custo, mostra para mim a tabela custo, com todos os itens que eu coloquei a mais dela aqui. Quando eu quero chamar uma tabela de trabalho, chamo uma tabela de trabalho, esse é o trabalho executado dentro do meu projeto. E agora eu quero chamar uma tabela específica. Vou chamar a tabela específica 2, que é conforme está aqui no livro. Essa é a minha tabela específica 2, que vem com as informações que eu solicitei. Eu vou mostrar o que eu coloquei de tabela específica 1. Essa é uma tabela que eu utilizo, que ela é bem simples. A duração, o trabalho e o custo. Somente isso. Tá? Caso eu queira adicionar ou retirar, é só voltar lá, tabelas, mais tabelas, clico em cima da tabela que eu quero e coloco editar. Tudo bem? Então clico aqui na tabela específica 2. Aplicar, ela já aplica para mim aqui.
Quero chamar ela, venho aqui, uso, essa é a tabela de uso, venho aqui na tabela de entrada, estou na tabela de entrada normal, que é a tabela de lançamento que nós usamos lá. Venho aqui na tabela específica 2. Quando eu coloco nela, ela já vem para cá. Eu posso deixar essa tabela, de vez eu ter que vir aqui em exibir tabelas, tabela específica, eu posso clicar aqui, venho aqui, ó, definir como padrão, ele vai chegar para mim toda vez essa daqui ela está definida como padrão das minhas tabelas, tá? Quero deixar essa daqui, vem aqui, ó, salvar campos como nova tabela. Vem aqui, ó, posso vir aqui, ó, cliquei errado aqui. Como nova tabela, posso salvar isso daqui como uma nova tabela. Como que eu posso usar isso daí? Toda hora que eu precisar, já deixo ela salva como uma nova tabela, tá? Então eu posso estar usando essas funções dentro da aba criação de tabela. Tudo bem? Então posso fazer variações, posso fazer custo com entrada, com reajuste, com porcentagem, com a função choose, com a função lista. Posso trabalhar com ela do jeito que eu precisar. Tudo bem? Na próxima, nós temos a condição filtro. Na condição filtro, nós vamos usar na mesma aba aqui da aba exibir. Na aba exibir, eu vou ter aqui, ó, vou ter realce, tá? Vou clicar aqui fora, peraí. Aqui, eu tenho classificar, caso eu queira classificar. Eu tenho essa parte aqui, ó, realce, sem realce, crítica, intervalo de datas, intervalos de datas, de tarefas, marcos, tarefas ativadas, tarefas atrasadas, tarefas com duração estimada. Então aqui ele vai mostrar para mim todas as situações, vai alterar as cores aqui dentro para mim, com os realces. Tá? Filtro, eu vou colocar aquilo que eu quero que ele mostre ou aquilo que ele não quero que ele mostre. E eu tenho como agrupar. O que eu posso estar fazendo? Como situação crítica, fazer, criar, desenvolver vários grupos. Aqui eu posso estar trabalhando com tarefas atrasadas, que normalmente ele já vai mostrar para mim aqui as atrasadas, ou as ativas. As ativas todas as amarelas. Vem aqui, quero colocar todas as atrasadas. Todas as atrasadas. Tá aqui, ó. Todas as funções que estão na linha atrasadas no meu projeto não vai mostrar nesse momento, tá? Vamos colocar aqui todas as intervalos de data. Vou colocar aqui crítica. Todas as que são críticas. Essas são as funções críticas que eu tenho que ficar atento perante o meu projeto, tá? Então, ele vai me mostrar quando eu tiver. Quais são os marcos? Não temos marcos nessa tabela, tá? Então, resumos, tarefas de resumos, tá? Então, toda tarefa que eu tiver, ele vai mostrar tarefas concluídas. Só tenho essa aqui por enquanto concluída. Vou vir aqui, ó, tarefas, planilha, exibir tarefas de entrada. Eu vou colocar mais uma aqui com porcentagem concluída. Vou colocar essa daqui, ó, 100%. 100%. Venho aqui, tarefas concluídas. Ela selecionou para mim aqui tarefas concluídas. Então ele vai mostrar para mim quando eu tiver uma tarefa atrasada, quando eu tiver uma tarefa crítica, com essa parte aqui dos meus filtros. Agora nós vamos fazer a parte por agrupar por. O agrupar por, ele vai fazer da seguinte maneira. Na parte de dados, exibir dados, nós vamos ter aqui agrupar por. Na hora que eu clico no agrupar, ele vai fazer para mim assim. Na apostila, na página 41, ele pede para mim vir aqui na parte de tarefas concluídas. Ele vai mostrar para mim as concluídas e as não concluídas. As concluídas ele vai colocar aqui, ó, concluída 100%, projeto e documentação. O que foi iniciada, 1%, que é o planejamento. O planejamento já está 100% concluído, só que ela faz parte desse montante. Então está faltando um pouco aqui ainda, tá? E é o que não foi feito nada. Fundações, paredes, telhados, instalações, esse restante que não foi iniciado, tá? Não tem nada concluído. Então ele vai mostrar para mim o que está concluído e o que já foi iniciado e o que não foi iniciado ainda, tá? Nessa parte das tarefas concluídas. Aí aqui ele pede para a gente fazer a crítica, a duração, na parte da crítica, o que não é crítico e o que é crítico. O que não é a duração, ele vai mostrar para a gente qual é o tempo de duração de cada uma. Então essa parte aqui, ele vai mostrar para a gente já específico de cada tipo de tabela, cada visualização. Tá? Eu tenho aqui, ó, prioridades, quais são as minhas prioridades. Eu tenho aqui quais são os meus status, já vai mostrando para mim aqui. E eu tenho aqui também, que ele mostra para a gente aqui, ó, eu gosto dessa daqui, ó, recursos. Ele vai mostrando para a gente no recurso,
aonde ele está alocado, qual é a porcentagem, qual é o valor, tudo certinho. Já vai mostrando para a gente aqui, tá? Eu tenho aqui também a parte de estruturação, cadê? Tipos de restrição. Aqui, ó. Ele vai mostrando para a gente aqui orçamento alto, orçamento normal, ele vai mostrando planejamento, documentação, telhado, churrasco, churrasqueira. Então ele vai mostrando essa parte aqui. Daí ele vai pedindo para a gente fazer essas modificações, tá? Essa na página 41. Aqui na página 42 ele vai mostrar para a gente a parte de filtros, principalmente a parte de realce, tá? Eu vou vir aqui, colocar sem restrições, tá? Nenhum grupo. Ele volta de novo à parte de entrada, gráfico de Gantt, tá? Conceito de tabelas de entrada. Então ele volta para a gente nessa parte aqui. Eu preciso de uma nova situação, uma cor que um cliente pede, alguma outra coisa de um realce, tá? E eu tenho uma condição por porcentagem concluída. Eu vou pedir agora, o meu cliente solicitou, ou eu necessito fazer para exemplificação de obra ou alguma coisa, da seguinte situação, que o realce seja uma determinada cor e seja um determinado item, tá? Aí o que que acontece? Aí eu venho aqui, tá? Exibir dados, na parte de agrupar por, clico aqui, qualquer uma das duas que eu clicar, tanto no novo grupo por ou mais grupos, vai dar a mesma situação, tá? Eu vou precisar entrar nessa tela aqui, essa tela aqui, ou então se eu clicar no de baixo, mais grupos, ele vai entrar nessa situação aqui. Eu clico no novo e ele vai entrar na mesma tela, tá? Aí o que que acontece? Nessa parte aqui, no nome do grupo, ele vai aparecer como grupo. Grupo 1, 2, 3, 4. Eu vou tirar ele aqui e vamos colocar aqui grupo específico, que é um grupo que eu preciso fazer. Grupo específico. Ou coloco o nome do cliente, ou a solicitação, o engenheiro que solicitou, o técnico que solicitou, quem solicitou. Isso daí é um grupo específico com o nome da pessoa, ou o nome da empresa, ou o nome do que for, tá? Algumas vezes o cliente ele pede o seguinte, que a cor que vai aparecer é a cor da empresa dele, tá? Aí o que que acontece? Eu venho aqui agrupar por, na parte de agrupar eu vou clicar aqui condição por porcentagem concluída, tá aqui, ó, ela já apareceu para mim, tá? Caso eu queira procurar, clico aqui no drop down, ele abre todas as relações para mim. Mas essa daqui, condição concluída. No plano do fundo da célula, ele vai aparecer para mim aqui laranjinha, um amarelinho, um bege. Eu clico aqui e vou colocar um laranja. Vamos dizer que a cor do meu cliente seja laranja. Vamos dizer que a cor do meu cliente seja vermelha. Ou então que ele solicite um azul. Eu posso colocar a condição de porcentagem concluída, ela vai ficar nessa cor. Tá? Tarefa crescente. Tá? Venho aqui, deixo mostrar menu. Mostrar menu, ele vai ficar selecionado. Tá? Daí eu vou clicar aqui em salvar. Na hora que eu clicar salvar, ele vai salvar essa condição para mim. Aqui e clico em aplicar. Vou dar aqui o grupo específico, aplicar. Ele já mostrou para mim a condição ok e a condição verificar. Eu tenho essas duas situações laranjas. Conforme ele for modificando, ele vai alterando para mim aqui. Então esse daqui é a parte de agrupar por novos filtros. Eu vou criar um filtro específico para isso, tá? O que que acontece? Eu posso fazer qualquer tipo de correção, grupos, nomes, criar um grupo específico, editar, fazer correções e salvei. Então eu tenho já meu novo filtro já criado. Uma próxima situação que nós temos é a seguinte: eu consigo fazer modos de exibição do meu projeto. O meu projeto ele pode fazer várias situações de mostragem para mim. Eu tenho as duas situações também, elas são idênticas, tá? Eu tenho como entrar por dois sistemas. Eu tenho como entrar por modos de exibição de tarefas e visões de recursos. Eu vou mostrar tarefas e recursos. Por tarefas, eu posso entrar aqui em uso de tarefa, modo de exibição, ou eu posso entrar aqui em uso de recursos, modo de exibição. Eu clico aqui, ele vai apresentar para mim modo de exibição. Os dois vão entrar na mesma situação, tá? Eu posso entrar no modo de tarefa, eu posso entrar no modo de recursos. Eu vou usar esse daqui, modo de exibição. Uso da tarefa. Clico aqui, ele vai mostrar para mim as tarefas. Eu quero mudar essa forma de exibição aqui, eu quero fazer um comparativo entre os dois, deixar na parte superior 1
e mostrar na parte superior outro. Então eu tenho visualização combinada, eu tenho modo de exibição única. Então são duas situações que eu tenho, é na página 43. Eu tenho, primeiro ele começa com modo de exibição única. Tá? O que vai acontecer? Eu vou poder escolher um gráfico, vou poder um formulário, uma planilha, uma tabela, um grupo, um filtro que eu queira, qualquer coisa que eu precise fazer. O que ele vai mostrar para mim? Aquilo que eu necessito, essa exibição. Tá? Uma tarefa, um grupo, a visão, qualquer coisa que eu precise. Então eu vou fazer assim, ó. Venho aqui, tá? Aí ele vai pedir para a gente ir na parte exibir, modos de exibição, e ele vai mostrar para mim aqui, ó. Eu tenho já a situação aqui 1 e situação 2. Eu venho aqui, ó, quero fazer modos de exibição mais modos de exibição. Clico aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar tarefas, uso das tarefas, quero mostrar uso dos recursos. Vou e aplico. Ele já mudou para mim. Olha só a situação. Aqui eu tenho os modos dos recursos. Quero vir aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Mais modos de exibição. Modo uso da tarefa. Tiro dos recursos e vou estar usando a tarefa. E dou um aplicar. Pronto, ele já mostrou para mim aqui a situação. Quando eu clico em cima da tarefa, ele vai mostrar para mim quais são os recursos que eu estou usando nessa tarefa. Isso é um modo de exibição. Ele está usando as duas situações. Tá? Eu tenho aqui também como está criando isso daqui. Venho aqui, mais modos de exibição. Venho aqui e clico em novo. Ele tem aqui para mim modo de exibição única, que é esse sistema, ou modo de exibição combinada. Posso dar aqui, ó, venho aqui e dou OK. Quando eu dou OK, eu escolho quais são as duas situações que eu quero que apareça. A parte que apareça em cima e a parte que apareça embaixo. O que eu defini é aquilo que ele vai estar mostrando para mim. Tá? Eu vou vir aqui, ó, eu posso estar escolhendo esse daqui. Venho aqui, exibição. Na combinada, vou usar uso de tarefas. E aqui eu vou usar uso de recursos. Uso de recursos. Venho aqui, vou mudar aqui para modo de exibição 1. Não, modo de exibição, vou colocar aqui. Novo modo de exibição. Novo, underline, modo de exibição. Vou dar OK. Aplicar. Novo modo de exibição. Eu tenho aqui, ó. Novo modo de exibição. Aplicar. Esse é meu novo modo de exibição. Quando eu clicar aqui, ó, tem um novo modo de exibição. Novo modo de exibição aqui, eu tenho aqui mesmo na tarefa. Novo modo de exibição. Ele mostra para mim aquilo que eu preciso, aquilo que eu já solicitei anteriormente, tá? Eu tenho como tá fazendo isso também como modo de exibição único. Ele mostrar para mim numa determinada tabela. Vamos lá, modos de exibição. Eu vou fazer pelo recursos. Mais modos de exibição. Uso da tarefa. Único. Aí ele abre aqui para mim. Eu vou colocar aqui, ó, um novo nome. Vou trocar esse daqui para novo modo de exibição. Novo, underline, modo de exibição. Eu vou deixar aqui como modo de exibição 2, porque eu já tenho o novo modo de exibição 1, que é em cima da tarefa. Vou fazer isso aqui em cima do custo. Entrada, tabela, eu quero a tabela de entrada. Grupo, eu quero crítica. E filtro, crítica. Então eu tenho a entrada, tabela, crítica, tabela, entrada, grupo, crítica, filtro, crítica. Realçar filtro e mostrar no menu. Eu quero que mostre isso daqui para mim no menu. Tá? Venho aqui, dou OK e dou um novo modo de exibição 2, aplicar. Ele mostra para mim aqui. Então ele está mostrando para mim as situações que eu preciso, já com as formatações e já do jeito que ele me mostra. Tenho aqui e tenho a parte de modo de exibição. Outros modos de exibição. Eu tenho aqui formulários, gráficos, mais modos de exibição. Ele está aqui para mim. Dou um aplicar, ele entra aqui para mim. Ele vai estar mostrando para mim a tela de situação de tarefa e a tela de situação de recursos. Tudo bem? Então eu tenho como mostrar para minha tela várias situações de desenvolvimento do meu projeto, o andamento do meu projeto, conforme aquilo que eu preciso.
Agora nós vamos fazer a parte de relatórios, que está na página 45, atividade 6. Tá? Que está na página 45. Criação de relatórios. A parte de relatório é uma parte bem assim legal do project, porque ele já nos traz o relatório basicamente pronto. Ele traz resumos visuais. O sistema Kanban, você pode utilizar sistemas EAP, ele pode mostrar EAP para você, ele pode mostrar a parte de custos, a parte de trabalho, a parte de tarefas. Ele pode trazer o que você precisar dentro do projeto. Tudo aquilo que ele está demonstrando para você, ele pode trazer na parte gráfica. Ou então você pode montar aquilo que você necessita. Tudo bem? Tanto praticidade pelo project, que ele tem até uma aba relatório. Na aba relatório, aqui eu tenho todas as situações. Eu tenho novos relatórios, painéis, recursos, custos, o que está em andamento, introdução, personalizado, recentes e relatórios visuais. Eu tenho como exportar isso para outras situações, que é o que a gente vai estar trabalhando agora. Tá? Então, o que acontece? Aqui no relatório, eu vou conseguir fazer assim, ó. Venho aqui no guia relatório, eu tenho que ver novos relatórios, aqui vai ver relatórios, novo relatório. No novo relatório, eu tenho aqui em branco, que eu vou iniciar algo novo, eu tenho tabelas, comparações, mas nós vamos primeiramente usar essa parte de gráfico. Ele pede para a gente colocar um nome aqui, relatório trabalho. Relatório trabalho. Tá aqui. Eu vou dar OK, tá? Esse é um novo relatório que eu vou ter. Relatório trabalho. No relatório trabalho, ele já vai mostrar para mim aqui trabalho real, trabalho restante e qual é a função do trabalho que eu tenho. Tenho o trabalho. O trabalho real é aquilo que já foi executado, tá? O trabalho real, que já foi feito. O trabalho restante é aquilo que falta. A somatória dos dois é o trabalho completo. A somatória dos dois é o trabalho completo. Caso eu queira verificar aqui, eu tenho aqui na lateral, ó, trabalho da linha base, trabalho real e trabalho restante. O que eu posso estar fazendo? Tenho trabalho pela linha base e eu tenho trabalho, variação de trabalho. Fazer a variação disso daqui. Quero colocar a variação desse trabalho aqui também. Tá? Aqui ele não vai demonstrar porque a gente não fez a variação ainda. Tem o trabalho real, trabalho restante e o trabalho completo. Tudo bem? Então eu tenho essas funções aqui. Eu tenho custos, eu tenho duração, custos da linha base, custos personalizados. Eu posso estar colocando isso daqui nos meus campos. Seleciono o campo e ele já automaticamente ele é inserido nesse meu gráfico. Tá? Eu tenho também, como está fazendo, a função de painéis. Quando eu clico nos painéis, eu venho aqui, relatório de custos, relatório, tá? Eu tenho aqui, ó, painéis, tá? Eu venho aqui, visão geral do custo. Eu tenho visão geral do custo, do projeto e do trabalho, tá? Tarefas futuras e burn down. Eu venho aqui no visão geral de custo. Visão geral de custo, ele vai mostrar tudo aquilo que tem custos para mim, tá? O que vai acontecer? Eu tenho quanto que ele vai me custar, 102.850,67 e o custo restante, tá? 97.431,92. Ou seja, eu tenho já 20% da minha obra concluída, porém eu tenho essa diferença aqui de valores, o que vai me custar e o que tem o custo restante. Tá? Aqui eu tenho uma projeção, eu tenho casa de campo, projeto casa de campo, o custo, que ela já me teve até o momento, que foi de R$ 5.418,75, o custo restante, que é 97 mil, o custo da linha base, que nós tínhamos feito o projeto, não tínhamos lançado a tinta, não tínhamos lançado algumas mãos de obra, tinha dado 97.431. O custo da linha base, ele é 99.350,67. Hoje o custo ele é de 102.850,67, uma variação entre o custo da linha base que foi no início do projeto e o que nós estamos prevendo para hoje, que é 102 mil. Uma variação de R$ 3.500. Aquilo que você pretendia ter com o projeto, que era o da linha base, no início do projeto, e o que está acontecendo hoje do projeto. Essa é a variação do custo. Então eu tenho a projeção de custo restante e custo real, tá? E o custo da linha base. O custo da linha base ele ficaria mais ou menos aqui. Essa é a diferença do custo para a linha base. Eu tenho a porcentagem concluída acumulada e o custo acumulado. Então eu tenho as duas situações aqui nesse daqui. Tudo bem?
Nós temos também como estar fazendo uns relatórios visuais mais voltados para o Excel. Vamos dizer que o nosso cliente ele não tem o Project. Então eu preciso exportar isso do Project para o Excel. Tá? Eu consigo vir aqui nos relatórios, tá? Aba relatório, ver relatórios e eu tenho do lado aqui exportar. Eu tenho relatórios visuais. Eu clico aqui nele, ele vai abrir, demora um pouquinho, mas ele vai abrir uma janela para mim que eu vou ter aqui em cima do Excel e do Visio. No momento, só para dar uma limpada nisso aqui, eu vou tirar esse do Visio, porque se eu clicar aqui no Visio, ele vai aparecer todos juntos, tá? Ele demora um pouquinho, mas ele aparece todos com o Visio. Se eu clicar aqui no Excel, ó, esse daqui são os relatórios que eu posso tirar para o Visio, diretamente para o Visio. Esse daqui são todos os que eu posso tirar diretamente para o Excel, tá? Tiro aqui do Visio, ele apareceu para mim aqui. Aqui na apostila, na página 48, ele fala para a gente fazer o seguinte, tá? Estamos aqui no gráfico de Gantt já, relatório de planilha de entrada, tá? Aqui eu vou verificar aqui na parte do relatório visuais, exportar, só clicando o Microsoft Excel. Nessa parte do Excel, ele vai pedir para a gente entrar aqui no relatório de trabalho orçado. Relatório de trabalho de orçamento. Esse aqui, ó. Ele pode vir na parte de semanas, que depois eu consigo trabalhar com elas lá, tá? E vou vir aqui do exibir. Exibir, ele vai coletar os dados do relatório, demora um pouquinho mesmo, e ele vai abrir já no Excel. Tem que ter o Excel instalado na máquina, ele vai abrir pra gente, tá? Ele abre aqui pra gente já na modo de compatibilidade do Excel. Trabalho orçado, linha base, trabalho e trabalho real. Ele trouxe todas as tarefas trabalhos para a gente. Então eu consigo nisso daqui mostrar um relatório para o cliente. Aqui ele abre um filtro. Eu consigo trabalhar aqui, ele vai abrir para mim a T3 e a T4. Semana 28, semana 29, semana 30 do ano. E aqui eu tenho a semana 40, 41, 40, até a 47. Então eu escolho o que eu quero. Caso eu queira fazer alguma alteração, dou OK. Ele vai mostrar só a T4. Quero acrescentar ou só usar T3, eu posso estar colocando aqui, não tem problema. Então eu consigo trabalhar com todas as funcionalidades do Excel aqui na parte de relatórios. O cliente consegue mexer, você consegue visualizar. Não precisa ter o Project instalado para essa visualização, simplesmente o Excel. Tanto que ele abre na aba de Excel. Tá? Eu tenho também como está fazendo isso daqui para exportar e salvar para o Excel. Tá? Eu vou fechar isso daqui, tá? Vou dar um não salvar. Eu venho aqui e eu posso estar fazendo isso, vou fechar isso daqui, tá? E eu posso estar salvando para o Excel. A gente vai usar, nós já fizemos isso daqui. Nós já fizemos isso daqui no início do projeto, tanto que ele não apareceu nada, porque não tínhamos feito ainda tarefas, não tínhamos colocado porcentagem concluída, não tínhamos colocado custos, não tínhamos colocado nada. Arquivo, tá? Salvar como, aqui eu tenho como salvar como, aqui eu tenho como procurar, aqui ele vai jogar para mim as situações, tá? Eu venho aqui em área de trabalho, vou colocar aqui na área de trabalho, vou colocar aqui mesmo, tá? Tenho como project e eu tenho como selecionar aqui no Excel, pasta de trabalho binária e pasta de trabalho do Excel, XLSX. Clico aqui, ele vai mostrar para mim as situações que eu tenho desse meu projeto, tá? Então eu não preciso alterar o nome de trabalho, ele já vai mostrar para mim tudo certinho. Eu clico aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai abrir essa pasta de assistente para exportação de projeto. Nessa parte de exportação de projeto, eu posso clicar em avançar, tá? Eu tenho modelos do projeto do Excel e eu tenho modelos dados selecionados. Se eu clicar aqui, ele vai trazer todas as informações para mim para o Excel. Ou então eu posso selecionar os dados. Eu vou clicar em dados selecionados, tá? Eu vou avançar, novo mapa, avançar. Eu vou clicar em tarefas, recursos e atribuições. Eu vou clicar em tarefas, recursos, atribuições, incluir cabeçalhos ao exportar e vou clicar em avançar. No que eu vou clicar em avançar, eu vou clicar aqui, ó, na parte do mapa, tabelas, tarefas 1, eu vou alterar para campos específicos. Vou verificar aqui, campos específicos, tá? Todas as tarefas. Aqui eu vou clicar o nome que eu preciso,
Tá? Aqui eu vou colocar nome. Aqui embaixo eu vou colocar custo. E aqui embaixo eu vou colocar porcentagem concluída. Porcentagem concluída. Isso aqui. Então vai vir nome, custo e porcentagem concluída. Nessa situação eu dou concluir. Alterei o nome da planilha de destino. Campos específicos, todas as tarefas, nome, custo e porcentagem concluída. Dou um concluir. Ele vai abrir para mim isso daqui é o Excel, é o Project, ele está abrindo o Excel para mim. Tá? Vai abrir. Eu vou ter que ir lá. Vamos lá. Estou aqui. Salvei na área de trabalho, campos personalizados, ela está aqui para mim, ó, XLSX. Seleciono ela aqui, ela vai abrir, Office 2019. Ela traz para mim aqui. O que eu pedi? O nome, o custo e a porcentagem concluída. Aqui ela está trazendo para mim o nome, os custos e a porcentagem concluída. Aí eu posso enviar para o cliente pode fazer alterações, as pessoas podem fazer verificações e tudo mais. Tudo bem? Assim nós fechamos a parte do capítulo 2 da nossa da apostila. Tá? E depois a gente já vai entrar na sequência o capítulo 3. Tudo bem? Até lá.